neste trimestre, estamos estudando o livro dos Salmos. Cada trimestre, você já sabe, a gente estuda um tema específico ou um livro da Bíblia. De modo que em 10 anos, mais ou menos assim, a Igreja Adventista Mundial estuda toda a Bíblia mais uma vez. E hoje tenho aqui dois convidados especiais, uma mais especial do que o outro ainda. A minha esposa está aqui conosco hoje, a Débora, e o James, que é um colega de trabalho, amigo de longa data. Ambos trabalhamos na Casa Publicadora Brasileira. Eu vou pedir que a Débora se apresente aqui para os nossos amigos, depois o James também. Bom dia, feliz sábado. Então, ele já me apresentou, eu sou a Débora, esposa do Michelson. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu sou membro aqui dessa igreja. E nós gostamos muito de estudar a Bíblia e dar estudos bíblicos. Inclusive, o ano passado nós tivemos uma classe bíblica e esse ano logo retomaremos os estudos. E você também é nosso convidado para acompanhar os estudos da Bíblia que faremos aqui. Sou James, minha família também se apresenta aqui na igreja, somos membros aqui da Igreja das Mangueiras e é um privilégio estar aqui compartilhando a palavra de Deus junto com o nosso amigo Michelson e a sua esposa. Isso que a Débora falou é muito importante, eu quero reforçar. Nós vamos ter uma nova classe, uma nova etapa aqui da classe bíblica na Igreja das Mangueiras. Fizemos uma votação no grupo ali, né, entre Daniel e Apocalipse. Sabe o que ganhou? Apocalipse. Então teremos uma nova série aqui, Revelações do Apocalipse. Começaremos provavelmente aí no mês de fevereiro. Fica aqui o convite, né? Se você mora aqui em Tatuí, na região de Tatuí, nós faremos de 15 em 15 dias aqui na classe jovem da Igreja das Mangueiras. Nas redes sociais, nós vamos depois espalhar aí o cartaz, as artes, né? Para que você possa vir e convidar amigos também para encher a nossa sala de pessoas interessadas na palavra de Deus. Meus amigos, essa semana nós tivemos aqui uma lição bastante interessante, a lição número 5, né? Um cântico ao Senhor em terra estranha. A grande pergunta, né, que poderia nortear toda a lição é: como louvar a Deus vivendo numa terra estranha? E à medida que eu estava a lição, eu pensava no nosso planeta mesmo, né, um planeta de pecado, que vive imerso no grande conflito, né? Como ser feliz, como louvar a Deus, como cantar, sabendo que ao nosso redor tanto sofrimento, existe tanto sofrimento, tanta miséria, guerras acontecendo, pessoas morrendo, né? Perseguição, a igreja sendo perseguida no planeta, né? Em vários lugares aí a igreja cristã sofre, né? A igreja adventista recentemente passou por uma série de opróbrios aí, de críticas e, por que não dizer também, perseguição. Como cantar em meio a todo esse mundo complicado e caótico? O verso principal da lição, o Salmo 137, verso 4, diz assim, ó, o verso para memorizar, né? Você tem memorizado? É importante isso aí, né? Se você memorizar cada verso aí da semana, cada semana memorizar um verso, fim do ano tem mais de 50 versos memorizados, né? Então isso aqui é importante, verso para memorizar. Mas eu vou ler, porque eu não memorizei. Vamos lá. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Agora eu memorizei. Como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Essa é a pergunta do salmista. E será que vamos conseguir responder ao longo do nosso estudo aqui? A lição trata do silêncio de Deus, das injustiças que existem no mundo e, aparentemente, a prosperidade dos ímpios, né, e o sofrimento dos salvos, do povo de Deus. Enfim, começando aqui então com a Débora. Domingo, o título é Os Dias do Mal, né? E eu gostaria que a Débora tratasse basicamente de dois tópicos aqui, que são: qual é o clamor do salmista? Por que ele está clamando aqui nesses textos, né? Salmo 74 e 79. E que tipo de descrédito o pecado traz sobre nós e sobre o povo de Deus? É importante a gente contextualizar esse clamor aqui do salmista. Os dias do mal. Enquanto está tudo bem na nossa vida, enquanto a gente vê as bênçãos de Deus sobre nós, sobre a nossa família, né, como o Michel falava, é até que relativamente fácil a gente louvar a Deus e acreditar em Deus. Por mais que a gente saiba que tenha sofrimento ao nosso redor, a gente ouve notícias o tempo todo de calamidades, de tristezas, mas quando o sofrimento não é com a gente, com aqueles que a gente ama, a gente ainda consegue confiar em Deus e levar palavras de conforto para aqueles que sofrem, né? Quando está tudo bem, a gente fala, não, mas confie em Deus, né? Quantas vezes a gente fala para as pessoas, não, eu vou orar por você, Deus está no controle, Ele vai te ajudar. Mas e quando chega o sofrimento? Aqui, nesse contexto, o povo de Israel estava sofrendo, porque eles haviam sido derrotados pelos inimigos em volta.
E quando isso aconteceu, não havia só pessoas infiéis em Israel, porque é fácil também a gente pensar, mas eles sabiam que eles mereciam, porque eles estavam em pecado e por isso Deus permitiu que o inimigo, né, que os povos ali, as outras nações, os derrotassem, os levassem em cativeiro, os fizessem sofrer. Então eles deveriam reconhecer o seu pecado. Só que no meio daquelas pessoas que eram levadas a cativeiro, no meio daquelas pessoas que sofriam essa derrota do inimigo, essa guerra, também tinha pessoas inocentes, também tinham pessoas ali em Israel que eram fiéis a Deus e que sofriam junto com esses infiéis. Assim como numa guerra, né, a gente está vendo, né, hoje o nosso mundo está passando por guerras que têm chamado a atenção, que têm chocado a gente pelas atrocidades que estão sendo cometidas, e muitos inocentes ali, pessoas boas, que não têm culpa, né, nem de um lado nem do outro, estão sofrendo pelos maus, por causa dos maus. E ali em Israel também estava acontecendo isso. Pessoas que eram boas, pessoas que eram fiéis a Deus, estavam sofrendo as consequências por causa daqueles que foram infiéis. E no coração do salmista, vejam que ele era tão fiel que a preocupação dele não era assim em relação, Senhor, eu estou sofrendo muito, por que o Senhor permitiu isso comigo, eu sou tão bom? Não, não é isso que ele está preocupado. Ele está preocupado com o caráter de Deus, com a maneira como Deus vai ser vista, né, vai ser visto, como Deus vai ser visto pelas nações ao redor. Porque no coração dos fiéis estava sempre aquela promessa de Deus, a aliança que Deus fez com eles. Eu vou abençoar vocês, vocês serão meu povo, e todas as nações da terra serão abençoadas através de vocês. Todos vão me conhecer através de vocês. E aí eles estavam, né, o salmista está ali chocado, pensando, mas Senhor, se Israel for derrotado, né, por essas nações, eles vão achar que os deuses deles são mais poderosos que o Senhor. Eles vão achar que o Senhor não é o Deus verdadeiro. Ele estava preocupado com a humilhação que Deus, né, que eles iriam passar por causa de Deus. Como se Deus fosse um Deus fraco, não fosse o Deus verdadeiro. Então ele estava preocupado com isso. E questionando o Senhor, e a nossa aliança? O Senhor nos abandonou? O Senhor vai nos deixar aqui para sempre, né, sofrendo essa humilhação? Vai deixar que os inimigos vençam, que eles vão ficar se achando? Né? Porque o Senhor não vai restaurar. Então, no final, ele fala, né, que o Senhor é o nosso Salvador fiel às suas promessas de aliança. E ele se apega na palavra do Senhor. Ele questiona todo aquele sofrimento que ele está passando, como que as nações vizinhas vão considerar Israel, mas ele se apega na promessa de Deus, porque Deus é fiel. E por que ele podia ter essa segurança, essa certeza de que Deus seria fiel? Porque Deus sempre foi fiel, né? Deus nunca falhou. E assim na nossa vida também. Eu sei que não é fácil quando a gente está passando pela dor, pelo sofrimento, a gente pergunta, né, até quando, Senhor? Mas aí nós nos lembramos das vezes em que Deus, ele veio nos socorrer no momento em que a gente mais precisava. E por isso a gente tem sempre essa esperança, essa confiança de que Deus é fiel, Deus não muda, né? Assim como ele agiu no passado, ele vai agir também. No futuro, no presente e no futuro. Temos que considerar também o fato de que há ocasiões em que o opróbrio vem, a perseguição também, a crítica por nossa culpa, né? Inclusive o Salmo menciona aqui, né, os pecados de Israel, né? E há ocasiões em que não, né? Pelo simples fato de seguirmos a Deus de todo o coração e em fidelidade, a perseguição e a crítica vem, né? Mas uma das preocupações do salmista também era isso aí, né? O descrédito por causa do pecado de Israel mesmo, né? Estavam ali desonrando o nome de Deus e as consequências desse afastamento de Deus estavam vindo, né? Então, realmente uma reflexão muito boa. Agora, segunda-feira, James, à beira da morte, são aqui os Salmos 41, 88, 102, né? E a lição faz aí
uma amarração, né, entre esses salmos. Eu gostaria que você respondesse, pelo menos aí, se der tempo, né, 4 perguntinhas. Primeira, filhos de Deus também sofrem? Segunda, qual a diferença em relação ao sofrimento dos ímpios? Sofrer como filho de Deus e como alguém que não anda com Deus tem diferença? Terceiro, faz diferença saber que Deus está no controle de tudo? Que Deus continua sentado no trono do universo? E quarto, faz diferença saber que Deus também sofreu na pessoa de Jesus? Antes de entrarmos nesses pontos, nosso dedicado ouvinte, eu vou detalhar um pouco do contexto, pegar o mesmo gancho de contextualizar ali que a Débora fez e contextualizar um pouco também desses salmos, né? Quem estava por trás, em que momento cada salmo desse ou cada parte de salmo desse correspondia. Salmo 41 é um salmo de Davi, né? E ali Davi coloca as suas angústias, as suas aflições, né? De certo modo que ele pede a Deus uma resposta, né? Naquele momento tão aflito que ele está passando. A parte de Salmo 88 está descrito na Bíblia, pelo menos no comentário da Bíblia Andrews, sobre um esrita que foi denominado por Davi, né? Para cuidar dos cânticos. Ele é líder, ou vamos dizer assim, o líder dos cânticos ali do templo, né? E ele coloca a sua angústia ali perante Deus, querendo saber se tem a resposta, qual é a resposta às suas aflições. E também temos ali Salmo 102, e aí o contexto, não sei se foi coincidência ou providência divina, mas o contexto desse salmo está lá em Jeremias também, né? Nós tivemos aí revado sua palavra, e nós tivemos aí a contextualização desse Salmo 102, que é maravilhoso pensar, ao mesmo tempo, como Deus estava agindo no povo, né, de Israel naquele momento. Através do profeta Jeremias, a gente pode ver que, e acompanhando assim os comentários de Revela Sua Palavra, através de Michelson, quem acompanhou esses últimos 5 dias, pelo menos a semana inteira, né, nós podemos perceber o que o povo de Israel estava passando naquele momento, né, historicamente naquele momento. E aí, coincidentemente, eu acho que providência de Deus, a lição da Escola Sabatina, falando no mesmo momento, Salmo 102, pode se referir à destruição do templo, naquele exato momento de 586 a.C., né? Então, vamos aos pontos que o Michel colocou, né? James, só um detalhe, Sim. né? A gente pode pensar assim, por que Deus permitiu que essas músicas, né, porque eram inário do templo, né, Sim, sim. fossem preservadas na Bíblia? Tudo que está na Bíblia é porque Deus permitiu e é inspirado, né? Eu acho fascinante ler os Salmos porque eles mostram 2 coisas basicamente: o caráter de Deus e o caráter da humanidade. Sim. E a gente vê as fraquezas humanas ali, né, expressas. Muitos momentos Davi quer vingança, mas ele não faz a vingança, ele deixa na mão de Deus. Sim. Tipo assim, olha, eu quero que aquelas pessoas sejam destruídas, mas Senhor, a causa é tua, né? Sim. Então, mostra muito claramente assim o que vai no coração do ser humano. E ao ler, a gente se identifica, porque a gente passa por isso. Sim. A gente enfrenta isso também. Essa identificação que você colocou, Michel, é muito proveitosa para o nosso comentário, porque, independente das eras, independente dos tempos, nós somos humanos iguais aos salmistas que se colocaram aqui, né? Igual os salmos aqui, igual as pessoas que estavam por trás desses salmos. Então, Davi, quando Davi colocou assim: o Senhor o protege, preserva-lhe a vida e faz a feliz da terra, não o entrega à discrição dos seus inimigos, o Senhor o assiste no leito da enfermidade, da doença, tu lhe afofas a cama. Disse eu: compadece-te de mim, Senhor, sara minha alma, porque pequei contra ti. Então, nesse caso aqui, ele está reconhecendo o pecado dele, né? E muitas vezes, pelas nossas escolhas, nós realmente temos consequências, e Deus permite essas consequências, e são coisas que nós passamos, né? Salmo 88 também, né? O cântico, Salmo 88, vamos ver aqui, o cântico eu sempre coloco esse nome aqui, do Ezraíta, isto. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo a Ti, diante de Ti. Qual pessoa hoje, diante de uma angústia, não já passou por isso? Dia e noite clamando a Deus por uma resposta, né? Salmo 102, ainda é mais, assim, dá para ver a aflição do salmista em Salmo 102, porque ele indaga a Deus naquele momento, e aí podemos até tentar entender, né? Ele estava indo para uma terra estranha, e como o Michel colocou aqui no começo da lição, nós estamos em terra estranha. Assim como o salmista aqui estava
angustiado por estar sendo levado cativo naquele exato momento, né? A última, 586 foi a última investida do rei Nabucodonosor contra Israel e levou tudo, né? Destruiu o templo, tudo. Então, lá para o verso 20, ele coloca assim: para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém. Então, podemos ver aí, de certa forma, nos identificar com cada fase do que eles estavam passando aqui, com cada frase, ou até colocarmos no lugar deles também, né? Agora, James, todo mundo que foi levado cativo lá, eram todos ímpios? Eram todos não, pessoas muita que gente, praticavam como Débora colocou, muitas vezes fiéis. Daniel estava ali. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, depois que os nomes vão ser trocados para esses nomes, né? Então, quer dizer, os bons, vamos colocar assim, porque na verdade ninguém é bom, né? Mas aqueles que amam a Deus, que são fiéis, também sofrem, né? Também sofrem junto. Isso mesmo. Então, só reafirmando a pergunta aqui do Michelson. Filhos de Deus, ou pessoas boas, também sofrem nesse mundo? Sim. Né? Mesmo o sofrimento desse mundo, independente das escolhas, muitas vezes Deus permite para as nossas escolhas, más escolhas, mas muitas vezes nós não sabemos o porquê. Né? E aí eu quero pegar um link aqui da irmã Ellen White. Ela fala um comentário falando assim: se recebida com fé, a provação que parece tão amarga e difícil de suportar, se provará uma bênção. O golpe cruel que desfaz as alegrias se tornará o meio de nos fazer volver os olhos para o céu. Quantos há que jamais teriam conhecido a Jesus se a tristeza não os houvesse levado a buscar dele o conforto? Então, se não compreendemos a origem daquele mal que está acontecendo na nossa vida, da angústia, da falta de sono, de tantos problemas financeiros, se não podemos compreender o que está acontecendo conosco, temos que realmente buscar a resposta na palavra. E aí que maravilha, né? Porque antes, naquele tempo que o salmista aqui, Salmo 102, naquele tempo de Jeremias, ele só tinha o quê? O Pentateuco. Né? E nós temos a maravilhosa oportunidade, o privilégio de termos a palavra inteira dele hoje. Né? Minha avó falava no passado, quando ela era viva, assim, a resposta de Deus está aqui. Ah, mas por que hoje não tem tantos milagres, a gente não vê tantas coisas? Mas a resposta de Deus está aqui. Está aqui. Esse é o grande milagre, né? Aqui está o tanto milagre de feitos que Deus fez no passado. E é assim que a gente vê em muitos salmos, né? Em muitas partes dos salmos aqui. O salmista ele está angustiado, ele está triste, depressivo, à beira da morte, né? Enfermo. E são aflições que nós passamos hoje, nós identificamos. Entretanto, todavia, ele, mesmo assim, ele reconhece as grandezas de Deus, ele reconhece a fidelidade de Deus, e ele reconhece que Deus, e espera em Deus que Deus vai agir. Né? Na semana passada, nós vimos que quando Deus ouve, é a ação de Deus, ele está agindo por nós. Né? Indo para a segunda pergunta, o tempo está passando, né? Indo para a segunda pergunta: qual a diferença em relação à forma como sofrem os ímpios? Qual a diferença em relação a nós, como pelo menos buscamos frequentemente a presença de Deus, e o sofrimento, nesse caso, qual a diferença do sofrimento dos ímpios e o sofrimento conosco? Para mim, eu acho, tipo assim, nós temos pelo menos a certeza que a presença de Deus está conosco. Né? Os ímpios, nesse caso, é por isso que muitas vezes muitos não têm o que fazer. Eles muitas vezes vê alto índice de suicídio. Muitas vezes as pessoas não têm uma fonte, um ser superior, que é Deus, no nosso caso, dizer assim: eu vou buscar essa pessoa, ele vai me dar alento, a palavra de Deus vai me dar alento. E por isso que muitas pessoas não sabem o que fazer. Né? Essa é a diferença. Também a certeza de que Deus vai transformar aquilo em bênção. Por exemplo, vamos voltar aqui Daniel e seus amigos, né? Foram cativos, Daniel nunca mais viu seus pais, sua família, mas olha a bênção que ele foi lá em Babilônia. Ele levou o soberano da terra naquele momento lá à conversão. Sim. Ele abençoou um reino. Então, Deus transforma essas coisas em bênçãos. Aquele que busca Deus sabe disso. Né? Sim. E sobre o sofrimento dos ímpios, eu vejo assim: todo ser humano, ele quando sofre, ele busca um alívio, de alguma maneira. Às vezes até a morte é esse alívio. Né? Mas antes de chegar a esse extremo, as pessoas querem recorrer a coisas que desviem o foco da dor e tragam alguma distração, algum alívio, né, para essa dor. Muitos caem na bebida, né, para encher, no vício, para encher vazio.
prazeres, né, da vida, sexo e dinheiro, fama. Isso tudo eu vejo assim como paliativos para as pessoas fugirem da dor, na verdade, que existe um vazio dentro de todos nós, porque por mais que a gente queira fugir e disfarçar, né, todos nós um dia passamos por algum sofrimento, pela morte, pela doença, isso aí é inevitável nesse mundo. E as pessoas buscam fugir e com essa fuga acabam trazendo até mais sofrimento. Enquanto que o justo, quando ele sofre, ele busca alívio no Senhor, né? Ele sabe que existe um Deus que está cuidando de tudo, que tudo aqui é passageiro, que um dia o sofrimento terá um fim e que nós teremos o alívio verdadeiro, porque Jesus vai acabar, né, com a dor, com o pecado, com a morte. Só pegando um gancho da Débora aqui, lendo Hebreus 12:10. Quando permite que nos sobrevenham provações e aflições, é para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Né? Que bênção. Que bênção é falar, na hora da provação, que aquilo ali vai ser uma bênção. E também olhar, né? Mas também, de certa forma, experimentar que aquilo que a gente passou, aquela aflição, no final se tornou em bênção. É verdade. Eu conversava com uma conhecida minha, que não é da nossa mesma igreja, acho que ela nem pertence a uma igreja, assim, mas ela perdeu o esposo agora em 2020 por causa da Covid. São jovens, um casal na faixa de 30 anos, né? E ela falando, e eu fiquei assim bem comovida, né, com a situação dela, e ela olhou bem para mim, assim, nos meus olhos, emocionada, e falou: Débora, eu estou bem. Eu encontrei a Deus de uma maneira como eu nunca tinha encontrado antes. E eu sei que Deus está cuidando de mim. Então, são reações diferentes, né? Tem pessoas que se revoltam, que se debatem e ficam mais longe de Deus e vão buscar alívio em outras coisas. E tem pessoas que se voltam para Deus nesse momento. E até, assim, uma coisa estranha da gente falar, né? Nesse momento de tanta dor, encontram alívio, encontram segurança, encontram o amor de Deus. Se sentem amadas por Deus, mesmo em meio à dor. C.S. Lewis tem uma comparação interessante falando sobre a dor. Ele tem 2 livros sobre a dor e o sofrimento, né? E ele fala assim que, às vezes, o sofrimento, a angústia, a dor, são um megafone de Deus. Porque não é o caso, talvez não seja o caso da amiga que a Débora mencionou, mas há pessoas que vivem longe de Deus, não estão ali indiferentes à necessidade de uma vida espiritual, e Deus permite, não causa, mas permite certas circunstâncias que são como Deus gritando à pessoa, né? Sai desse caminho, você está na rota do abismo, né? Volta para cá, vem para mim. Então, pode ser um último recurso, e Deus corre até um risco, né? Porque pode levar a pessoa à rebelião aberta, total, ou voltar para Deus. Mas, de qualquer forma, rebelião e indiferença levam para o mesmo buraco, né? James, fechando a boca do balão aí na segunda-feira, o que você tem mais para dizer? Nós temos aí o terceiro e quarto ponto aí. Faz diferença saber que Deus está no controle de tudo? Sim, faz diferença, né? Dá para perceber nos Salmos aqui que quando eles colocavam os feitos de Deus e colocavam as bênçãos, né, que eles adquiriram naquela questão, cada momento, né, e colocavam também as suas aflições a Deus, dá para ver que não é uma questão assim de rebelião, né? Eles colocam, clamam a Deus, discutem com Deus, pode até discutir com Deus, mas é uma questão de traz a você uma questão de sentimento de fé, né? De fé com Deus, a presença de Deus. O último discutir ponto, com Deus é melhor do que não falar com Ele, né? Isso revela sinceridade, essa frase, revela relacionamento, né? Essa frase tem que ser colocada lá no Michelson, lá, né? Faz diferença saber que Deus sofreu em Jesus. Essa frase me tocou muito. Esse ponto que você colocou aqui para a gente estudar. Porque, mais uma vez, eu pude refletir o seguinte: será que o meu sofrimento, a minha angústia, ou a sua angústia que você está passando, em relação ao sofrimento de Jesus e até ao sofrimento que Deus passou em Jesus, não chega nem perto do sofrimento, do nosso sofrimento, né? Deus e Jesus no seu sofrimento foi muito maior o sofrimento que ele passou, e é por isso que a gente confia mais ainda na fidelidade de Deus e a esperança nele, porque nós conseguimos, de certa forma, correlacionar ao nosso sofrimento, à nossa angústia, e saber que Deus está no controle de tudo.
né? E que temos um Deus empático. Exatamente. Isso mesmo. Antes da cruz, eu acho que poderia passar, né, pela mente de alguém assim, mas será que Deus me entende? Deus não sabe o que é ser um ser humano e passar essas dores que a gente está passando. Mas depois da cruz, a gente pode ter certeza que Deus entende, porque Deus passou por isso que a gente passa, né? Deus experimentou sofrer como um ser humano. Eu posso ler, Michel, eu sei que o tempo está pequeno, mas posso ler só pegando o gancho da Débora aqui, uma parte do Desejo das Nações, página 605, que fala justamente o que ela colocou. O que oprimia Jesus, né, naquele caso, o que o oprimia não era o medo da morte, nem a dor e a vergonha da cruz causavam sua inexprimível angústia. Cristo foi o maior dos sofredores, mas seu sofrimento vinha do senso de malignidade do pecado, ao saber que, por meio da familiaridade com o mal, o ser humano tinha deixado de perceber a monstruosidade dele. Cristo viu como é profundo o domínio do pecado no coração humano e quão poucos estariam dispostos a romper com esse poder. E mais um pouco na frente ele fala assim, mas agora, com o terrível peso da culpa que carregava, não podia ver a face reconciliadora do Pai. O afastamento do rosto divino, nessa hora da suprema angústia, penetrou em seu coração com uma dor que nunca poderá ser compreendida pelo ser humano. Essa agonia era tão grande que ele mal sentia a dor física. Então, é impressionante refletir que o sofrimento de Jesus foi tão grande que nós, na nossa limitada humanidade, nem conseguimos compreender a dor que Jesus passou por nós. Nós que nascemos no mundo de pecado jamais entenderemos o que é para um ser puro, que não tem pecado, viver imerso no mundo de pecado, né? E sofrer o quanto sofreu também, porque foi açoitado pelo inimigo a vida inteira, porque Satanás sabia que ele venceria se levasse Jesus a pecar. Então foi uma pessoa que não teve paz, né? Não teve trégua em nenhum momento, né? Mas enfim, é um ponto muito importante, daria para ficar aqui horas discutindo, né, essa maravilha que é a encarnação de Cristo. Mas nós temos que adiantar aqui, e na terça-feira temos um ponto importante também, né? Os salmistas, eles muitas vezes clamavam perguntando onde é que está o Senhor? E eu pergunto, quantos já não passamos por isso, de viver uma situação complicada, clamar e não ouvir Deus, não perceber? Claro que a gente sabe, porque a fé não é um sentimento meramente, é uma convicção profunda. A gente sabe que Ele está ali, mas a aparente ausência de Deus, ela nos agride muitas vezes, né? Então, Débora, o que a gente pode fazer quando Deus fica em silêncio, né? E qual foi a reação do salmista a isso? Então, mais uma vez, a gente se identifica aqui com os sentimentos dele, né? Eu me identifiquei muito, porque eu até aceito passar por certas coisas, né? Por certos sofrimentos, mas eu quero ter a certeza de que Deus está comigo, que Ele demonstre, que Ele dê um sinal, faça alguma coisa, mostre, né? Vai passar, calma. Mas aqui o salmista, a gente vê que ele estava angustiado porque ele não estava vendo Deus falando com ele, né? No meio todo aquele sofrimento, eu pensei assim, num livro, quando a gente vê o final do livro, assim como a gente vê a Bíblia, né? A gente lê a história deles completa e a gente já vê o final, a gente sabe que Deus agiu e que Deus fez algo. Mas ali no começo da história, né, quando você pega um livro ali no começo, o personagem que está passando pela dor, ele não sabe ainda o final da história. E ele fica ali, naquele momento, parece um momento em que Deus silenciou, que Deus abandonou, que Deus não está vendo. Né? Senhor, tu não estás vendo essa injustiça, o Senhor não vai fazer nada. E a gente fica ansioso, fica angustiado, porque a gente quer que seja no nosso tempo também, né? E Deus tem o tempo dele. A gente não sabe o que está nos bastidores, se Ele está trabalhando no coração de outras pessoas que precisam passar por aquilo. E no tempo certo, Deus vai agir. Até o tempo que nós estamos preparados para receber aquela resposta, que às vezes não é de acordo com a nossa expectativa também. Mas Deus, Ele nunca está em silêncio. Aparentemente, Ele está, mas é aquele intervalo de tempo que a gente tem que refletir e buscar a Deus. Interessante que eles
mesmo angustiados, né, ali ele fala, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, né? Imagina um animal sedento, querendo água, eles estavam sedentos, suplicando pela presença de Deus. Eles não se afastaram de Deus. Mesmo com o aparente silêncio de Deus, a reação deles foi continuar clamando a Deus para que Deus fizesse algo, para que Deus socorresse, para que Deus se manifestasse. E essa deve ser a nossa atitude também, né? Não achar que Deus não está vendo, que Deus nos desamparou, mas pedir que Deus se manifeste, que Ele mostre. E Deus é tão bom, né? Pelo menos, eu não sei se eu sou uma filha mimada por Deus, mas é assim, porque sempre que eu peço para Deus, né, Senhor, por favor, mostra, me dá algum sinal, fala alguma coisa, mostrando que o Senhor está vendo essa situação que a gente está passando, que o Senhor está cuidando, e Deus sempre mostra. Então eu acho que depende assim muito do nosso coração também, estar aberto para ouvir a voz de Deus, para ouvir os sinais que Ele envia, né? Se a pessoa quer, ela vai receber resposta. E é nessas horas que a gente tem que confiar assim profundamente naquilo que está escrito, né? Na palavra de Deus. O que diz o Salmo? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele vai fazer. E o mais Ele fará, né? É nessas horas, é muito fácil ter fé quando tudo vai bem, né? Mas confiar quando as coisas parecem paradas, Deus parece que está inerte, é nessas horas que eu tenho que confiar. Imagina como é que é o quebra-cabeça, né, intrincado, que são bilhões de vidas na Terra, Deus lidando com tudo isso, um grande conflito, e a gente pensar que Ele está inativo é muito eucentrismo, né? É só a minha vida. Não, Ele está lidando com tudo ao mesmo tempo e está agindo nos bastidores, sim, em favor da minha vida também. Eu, quando falo disso, eu me lembro do livro de Esther, né? Vocês já leram Esther e devem se lembrar que não há nenhuma menção a Deus no livro. Não é interessante? Não aparece uma vez a palavra Deus, não fala de Deus agindo, mas o tempo todo Deus está agindo. A gente percebe o tempo todo ali, nos bastidores, Deus atuando, né? Então o livro de Esther é uma lembrança para a gente de que, muitas vezes, Deus está em silêncio, sim, mas não está inerte. Ele está agindo. E lá adiante, em algum momento, você vai entender o aparente silêncio de Deus, né? Não estava em silêncio, na verdade. Então os salmistas aqui mostram a atitude correta. Não para de orar, não desista, né? Não deixe de clamar a Deus. E Jesus, até naquela parábola da viúva importuna, né? É claro que Deus não é importunado, mas é uma comparação humana. Jesus ele faz muitas comparações com parábolas, tentando trazer realidades celestiais amplas para a nossa compreensão finita. E aí ele fala, não desista, continua, né? Pedindo, batendo, clamando, e Deus vai atender, né? Não porque ele se sentia incomodado, mas porque Ele sabe o tempo certo para todas as coisas. Sim. A última frase da lição da terça-feira, né, coloca: os salmos demonstram que a comunicação com Deus deve continuar, independente da circunstância que você está passando, deve continuar. Exatamente. Então não deixe de orar, né? Quarta-feira, James, falhou sua promessa para sempre? Aqui nós podemos tratar de 2 pontos que eu julgo assim os mais importantes desse dia aqui, né? Porque é importante recordar coisas passadas, né? Tem até um hino do Inário, né? Não sei se no Novo Inário está lá ainda, mas conta as bênçãos, conta quantas são, né? O que quer dizer contar bênção? Lembrar das bênçãos. E nem sempre recebemos respostas de Deus assim, mas Ele garante a sua presença. E eu creio que essa é a melhor resposta, na verdade, né? Fala pra gente, qual a importância de relembrar, de contar as bênçãos? Olha, Michelson, isso me recordou algumas conversas que eu tenho com minha esposa. E aí, algumas aflições e preocupações, e aí eu falo assim, mas filha, ou, algumas vezes eu chamo ela de filha, de nega, não sei, mas amor, né? Olha, Deus já fez isso para você naquele tempo, Deus já fez aquilo ali, Deus já fez aquilo outro, Deus já moveu aquilo ali, Deus agiu ali. E é interessante porque contar as bênçãos, assim como o salmista fez lá no contexto aí do Salmo 77, né? Você não tá, vamos dizer assim, de certa forma você conta as bênçãos para relembrar os feitos de Deus na sua vida, né? Para, de certa forma, você relembrar o que passou e que Deus vai agir naquele presente e no futuro, né? E ter certeza disso, né? Agora,
Por que contar as bênçãos é tão importante em relação a tudo isso? Mesmo que é o passado, né? E mesmo que no mundo aí fora fala assim que as vitórias do passado você não garante seu futuro nem seu presente. Mas com Deus é diferente. Com Deus é diferente. E aí nós podemos ter a certeza que, por exemplo, assim como o salmista lá, você vê do versículo 1 até o versículo 10, o salmista está brigando com Deus, está discutindo com Deus. Né? Ele está colocando, angustiado, pedindo o favor de Deus. E quando chega ali no versículo 11 em diante, você acha que o salmista até esqueceu do que ele estava colocando. Né? Porque ele muda totalmente o salmo. Né? Se nós fôssemos ler até assim, uma mente preguiçosa até o versículo 10, assim, não, tá bom, eu vou ficar por aqui que tá demais, eu estou angustiado, e li esse salmo e para mim eu fiquei mais angustiado ainda. Se você lê depois até o versículo 20, do 11 ao 20, porque aí você se enche de esperança. Né? E aí ele começa a contar os feitos de Deus, as maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito os teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade, que Deus é tão grande como nosso Deus. Então você começa a ter esperança. Você começa o salmo dizendo assim, nossa, eu estou angustiado igual ele. E a partir do versículo 11 em diante, você, nossa, eu estou esperançoso igual ele. Ô James, eu estava lendo esse salmo aqui nessa semana e eu pensei assim, quantas vezes a gente faz, né? A gente ora assim, né? Senhor, eu estou chateado com essa situação, não dá certo esse negócio que eu estou querendo. Por quê? Porque de repente lá no meio você vê um pensamento assim, que eu creio que o Espírito Santo coloca, né? Lembra aquela vez que você viveu uma coisa parecida e eu te ajudei? Lembra aquela outra circunstância lá que aconteceu na sua vida, né? Você estava mal, você passou por problemas e eu estava lá do seu lado e depois as coisas deram certo? É bem isso aí, né? O salmista começa angustiado, começa reclamando e de repente vem à mente dele, mas peraí, Deus fez o povo atravessar o Mar Vermelho. Deus derrotou as tropas de Faraó, era impossível, né? Vencer aquela tropa lá. Deus nos colocou na terra prometida, Deus nos deu água, nos deu pão, nos deu maná, Deus nos deu tudo. Senhor, desculpa aí, viu? Eu estava bem errado no começo do meu salmo aqui, né? Então é bem assim, né? Lembrar, porque Deus não muda. Então, lembrar do passado, dos feitos de Deus na nossa vida, é se encher de esperança para o presente e dar certeza de que adiante eu vou ver a resposta de novo. E vai ser mais uma história para eu colocar na minha caixinha, né, de boas recordações, para daqui a algum tempo, essa história aqui me ajudar a vencer aquela que virá. Né? Nós devemos nos apegarmos às promessas de Deus. Né? Nós temos aqui um comentário muito legal, muito bom, do comentário bíblico adventista, página 1301, falando aqui sobre Davi. Né? Ao apropriar-se desses privilégios e promessas, Davi decidiu não mais fazer julgamentos apressados que o tornasse desanimado e mergulhado em potente desespero. Então, se você, de certa forma, está passando por alguma angústia, alguma enfermidade, à beira da morte, em alguma situação que você acha que não tem saída, que só Jesus pode fazer, e realmente só Ele pode fazer, então realmente você tem que se apropriar das promessas de Deus na sua vida. Davi decidiu não mais fazer julgamentos apressados, então não vamos tomar decisões apressadas em relação à situação que nós estamos passando. Continuando aqui o texto, o comentário. Sua alma tomou ânimo ao contemplar o caráter distintivo de Deus, revelado em seus ensinos, em sua longanimidade, em sua insuperável grandeza e misericórdia, e ele viu que as obras e os prodígios de Deus não deveriam ter aplicação restrita, ou seja, a aplicação deve ser ampla. A aplicação das promessas de Deus é ampla, até os nossos tempos. Não, Deus é sempre fiel. Vou fazer aqui um negócio que não estava combinado com vocês. Eu vou pedir que cada um lembre de uma vez na Bíblia em que alguém pediu uma resposta, mas a resposta não veio, mas Deus veio. Eu vou falar a minha, que eu lembrei agora. Quando Davi pediu para Deus para construir o templo. Ele queria muito fazer o templo para Deus, né? Mas Deus disse, não, filho, não vai ser você, tem esse motivo, vai ser o teu filho. Deus não deu aquilo que Davi queria, mas Deus estava lá e disse, vai ser diferente, tudo bem? Obrigado, Senhor. A presença de Deus foi a resposta. Lembra de alguma outra história? Eu vou falar antes que ele fale, daí depois eu não... Eu lembrei de Daniel também. Daniel, ele queria muito voltar para Jerusalém, queria muito ver o templo reconstruído novamente, né? Daniel estava nessa angústia que a gente leu aqui, né, começando a lição sobre
a invasão, né, de Jerusalém. Ele foi preso em Babilônia e você conhece essa história. E ele queria muito ver isso acontecendo. E ele estava triste, angustiado, e Deus falou para ele: Daniel, né, eu vou te revelar coisas muito maiores lá para o futuro, mas você, Daniel, vai dormir, descansa, você não vai ver nada disso acontecer. E ele confiou em Deus, fez a entrega completa da vida, do coração, e ele não teve esse desejo atendido, ele não viu o cumprimento da promessa de Deus. Muito parecido com essa história de Daniel, acho que me comove bastante a história de Moisés. Se não falasse, eu ia falar também. Então, para mim foi um líder fantástico. Nós sabemos da história, os detalhes de Moisés, mas ele não entrar na terra de Canaã, para mim, me tocou muito. Assim, poxa vida, mas até eu assim, mas eu tava. Se eu fosse Senhor, Deus, eu deixava. Dá uma chance, né, é Senhor? possível. Ele passou por tanta. Imagina passar aquele tempo com aquele povo, com todas aquelas confusões no deserto e não poder entrar na terra de Canaã. Para mim foi assim. Tudo bem que temos outros exemplos, como Paulo, né, pediu para tirar aquela angústia dele. Deus, minha graça te basta. Mas onde é que Moisés está agora, né? Eu trocaria. Sim, eu também bem. trocaria. Ao ver o final da Mas história, ele não sabia, né? O desdobramento de todo a questão, realmente eu trocaria. Mas, assim, humanamente falando, assim, parece que foi tão injusto, assim, né? Mas, entretanto, Deus tinha uma bênção reservada para ele muito maior. E Deus estava com Moisés lá no monte, né? Sim. Concedeu a Moisés uma visão longa, né, da história. Ele viu a Nova Jerusalém, né? Sim. Então, assim, Moisés não teve a resposta que ele queria, mas teve a presença de Deus. Então, amigo, amiga, lembre-se disso. Nem sempre teremos a resposta ao nosso clamor, nem sempre teremos satisfeito o nosso desejo, porque pode ser equivocado, limitado, mas Deus se mostra presente. E Ele vai dizer assim: calma, tem muito mais para você ainda, né? E eu vou te revelar. Débora, nós temos 6 minutos para resolver um assunto que é bastante amplo, bem interessante também, que é a lição de quinta-feira, né? Para que os justos não sejam tentados. E eu queria que você tratasse 2 questões, basicamente. Como lidar com as injustiças e a prosperidade dos maus. Muitas vezes parece que os corruptos, os maus, os ímpios se dão bem na vida e os servos de Deus sofrem. Por quê? Como lidar com isso? E a noção do grande conflito e da eternidade ajuda a lidar com isso? Com certeza. E mais uma vez a gente vendo aqui que Deus, Ele sabia que a gente ia ter esse sentimento. E Ele colocou esse verso na Bíblia, no Salmo 37, no versículo 1. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Então tudo também está relacionado com os nossos valores. O que você acha que é sucesso nessa vida? Para você, o que é ter sucesso nessa vida? Pode ser que os valores para os valores do mundo sejam coisas completamente diferentes. O conceito de sucesso e o conceito que Deus tem de sucesso. Pode ser que uma pessoa seja humilde, seja uma sofredora, mas seja lá um missionário, né, que está sofrendo, ele abre mão de tantas coisas, ele passa por privações, ele passa, né, fome, ele passa por injúrias, por difamações, assim como Paulo, né, foi espancado, foi preso, mas Paulo não foi um homem de sucesso? Foi, mas aos olhos do mundo, ele foi um homem de sucesso? Não. Ele ficou pobre, ele perdeu tudo, ele sofreu muito, mas ele foi um homem de sucesso porque ele entregou a vida completamente nas mãos de Deus, ele foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus, ele converteu muitas pessoas, ele fez milagres, né? Deus fez milagres através dele, então ele teve muito sucesso, mas para o mundo não. E às vezes, né, muitos cristãos podem hoje estar, você olha assim, né, aparentemente, pelas aparências, essa pessoa não tem bênção, né, está sempre ali passando dificuldade. Mas e como que está a vida espiritual dessa pessoa com Deus? E se Deus está usando essa pessoa poderosamente, você nem sabe quanto bem que essa pessoa faz, quanto bem ela transmite, o quanto Deus tem feito através dela, quantas pessoas têm
se convertido através do exemplo dela de resiliência, de fé, mesmo nas provações. Então, é uma pessoa de sucesso. Então, às vezes, a gente corre o risco mesmo de olhar para os ímpios e ver, né, principalmente a prosperidade material, e parece que aquela pessoa está sempre rindo, está sempre feliz, está sempre viajando, sempre com festa e usufrui de tudo do bom e do melhor dessa vida. E a gente que é fiel a Deus, Senhor, né, eu também mereço alguma coisa. Mas para Deus, a perspectiva de Deus é totalmente diferente. Então, a pessoa que está em comunhão íntima com Jesus, ela tem essa visão mais ampla, como você falou, né, como o Michelson falou, do grande conflito. A gente está aqui numa guerra espiritual. Muitas pessoas, não estou dizendo que seja pecado, né, ser rico ou ter prazer e tal, mas tem pessoas que vivem só para isso. E a recompensa dela foi só aqui e agora. Aqui, como o Salmo continuou, né? Pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. As pessoas que aparentemente têm prosperidade, mas é a custo de corrupção, de, né, humilhar as outras pessoas, são arrogantes, não se importam com o próximo, não ajudam o próximo, exploram, né, a mão de obra das pessoas. Essas pessoas, elas vão ter o que merecem no juízo divino. Deus está vendo tudo. Não pense que elas vão sair impunes. Não vão. Aqui no Salmo 73, né, eu vou ler 2 versos aqui, 3 versos, né? Primeiro aqui os versos 23 e 24. Eu estou sempre contigo. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Olha que lindo, né? Um resumão da vida de um servo de Deus, né? Ele está sempre com Deus. Ele é guiado por Deus pela mão direita. Deus pega na mão dele e vai guiando pela vida. Passa por angústias, passa por provações. Elas são, como diz Ellen White, obreiras de Deus para aprimorar o caráter. Deus está aprimorando o nosso caráter para ser eterno, para a eternidade. E depois me recebes na glória. Essa é a vida do crente, né? Por outro lado, no verso 27 diz, os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Então, bom, se a pessoa não quer saber de Deus e conscientemente se rebela, se afasta de Deus, negando a vida eterna, que ela aproveite então um pouquinho de tempo que ela tem aqui, né, com o seu dinheiro, com seus prazeres, né, porque é o que ela vai ter. E acabou. Salomão teve tudo isso, não esqueça, né? E escreveu lá em Eclesiastes, né, o livro mais azedo da Bíblia, né? Tudo vaidade, tudo é fumaça, passa rápido e você não fica com nada disso. Eu prefiro ter uma vida eterna e ser conduzido pela mão por Deus, né? E a paz que vem de estar com Deus não tem preço, né? Tem um verso aqui que eu quero ler para vocês, para a gente encerrar a lição de hoje, da semana, né? Aqui na parte de sexta-feira, Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 495. Está escrito assim: reúna todas as suas energias, para quê? Para elevar os olhos e não deixá-los pousar nas dificuldades. Se esforça para não ficar só pensando na dificuldade, nos problemas, né? Assim fazendo, você jamais fraquejará na vida. Em breve haverá de ver Jesus por trás da nuvem, estendendo a mão para ajudá-lo. E tudo o que restará a fazer será estender-lhe a sua fé simples e permitir-lhe que o guie. Lindo isso, né? Então, em lugar de focalizar os problemas, faça como o salmista, reclamar até que é normal, né? Senhor, está difícil, né? Mas em seguida, olhe para o passado e olhe para o futuro. O que Deus fez por você e o que Deus prometeu fazer por você e por todos nós. E nós vamos conseguir atravessar o mar da vida, vamos conseguir cantar numa terra estranha, que é o tema da semana, né? Conseguiremos louvar a Deus mesmo em meio às dificuldades. Débora, muito obrigado aí por compartilhar, né, suas impressões do estudo da semana. James também, muito obrigado. E a você que nos acompanhou, um grande abraço, que Deus abençoe você. Vamos encerrar com uma oração? Santo Deus, bondoso Pai, muito obrigado por essa lição, por esse estudo tão importante para a nossa vida. Ajuda-nos a lembrar de tudo isso quando a angústia vier. Coloca em nossos lábios um cântico, mesmo vivendo em uma terra estranha, que é este planeta de pecado. Abençoa os amigos que assistiram a esta recapitulação da lição e aos que verão depois da gravação deste vídeo também, que a vida deles seja ricamente abençoada.
Nós oramos e agradecemos tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço, fiquem com Deus.